Análise bioenergética. Vou apresentar para vocês, fazer pressão do nosso grupo aqui para vocês. Alexander Wolff foi o percursor dessa terapia. Ele é um autor que nos deixou um rico legado com sua clareza e profundidade na compreensão do que o corpo pode expressar e da interação dinâmica do corpo com nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Essas palavras citadas de Alexander Wolff expressam a maneira apaixonada pela qual o médico e psicoterapeuta de Nova York procurou entender e ensinar a respeito daquilo que ele acredita ser o caminho real para a saúde, o prazer e o bem-estar. Um corpo cheio de vida, vibrante, capaz de expressar emoções e sentimentos e também de relacionar-se amorosamente, dedicar-se a causas significativas, trabalhar e produzir criativamente. Ele é esse senhor pomposo aí, fazendo essas posições maneiras. Criada a partir dos ensinamentos de William Reich, a análise bioenergética é uma forma de psicoterapia que atua sobre os níveis psíquico e somático, partindo da compreensão do trabalho da personalidade, relaciona ao corpo e à energia da pessoa. A proposta de terapia não é apenas um trabalho verbal, analítico, mas também olhar como a história de cada pessoa foi construída e moldada no corpo. É o que Reich chamou de couraças, defesas que protegem o ego de situações aversivas da vida. Dessa forma, na terapia bioenergética, a história e as defesas são compreendidas com a ajuda de um terapeuta, ao mesmo tempo em que as emoções a elas associadas são mais uma vez experimentadas a fim de que a restrição à sua expressão seja elaborada. Partindo-se do conteúdo verbal trazido pelo paciente, a psicoterapia chega-se ao trabalho com o corpo, que junta a respiração ao movimento, aos padrões de tensão, conta uma história. O trabalho corporal e a análise verbal alternam-se na psicoterapia de base bioenergética. De novo esse senhor aí com o doguinho. Conceitos fundamentais. A proposta é promover o reencontro entre o indivíduo, seu corpo e sua história. A terapia bioenergética une a expressão do corpo e caráter psíquico, propondo um resgate da história pessoal do paciente, levando-o a compreender a função de sobrevivência de seus bloqueios e padrões de comportamento. Numa viagem consciente ancorado no corpo, na energia e na personalidade, ao mesmo tempo que busca progressão, integração e crescimento com prazer e satisfação. Dois conceitos são fundamentais na terapia bioenergética e focados tanto no trabalho verbal quanto nos exercícios corporais propostos durante a sessão: o de enraizamento e o de entrega. Respectivamente, a proposta é de um contato mais profundo e preciso com a realidade do corpo e do mundo ao redor de si e de uma entrega aos aspectos saudáveis desta realidade. Olá, eu odeio falar em público e falar aqui é como se eu estivesse falando sozinha na frente da turma inteira. Mas vamos lá, né? Vou ler. Enfim, eu vou falar sobre o conceito da bioenergética. A bioenergética é um termo reikiano, é assim que pronuncia, que significa energia biológica. É um modo de entender a personalidade em termos de corpo e seus procedimentos energéticos. Esses processos, a produção de energia por meio da respiração e do metabolismo e expressão dos sentimentos são as funções básicas da vida. Dessa forma, a tese fundamento da bioenergética parte do princípio de que corpo e mente são funcionalmente idênticos. Isso é, o que ocorre na mente é o que ocorre no corpo e vice-versa, mais conhecida como a teoria da personalidade, baseada em fatores energéticos de Lowen, considerado um dos primeiros discípulos neo-reikianos. Esse conceito concorda com o modelo holístico de saúde que visa englobar os aspectos biopsicossociais do ser humano. Acredita-se, portanto, ser inevitável analisar o paciente em todos os âmbitos de sua vida. Isso inclui os aspectos físicos, mentais, emocionais, energéticos e ambientais. A terapia bioenergética, também denominada análise bioenergética, propõe uma interação homem-corpo-emoção-razão. Tem como objetivo a autopercepção, a autoexpressão e a autopossessão. Isso é, permitir ao sujeito conhecer-se, expressar-se e com isso ser dono de si mesmo, bem como de suas escolhas.
Nessa abordagem ocorre maior contato do analista com o cliente, abrindo uma segunda via de contato. Além do contato verbal, o contato corporal, podendo ocorrer pela sutileza do toque, pela observação do corpo e pelo convite a determinados movimentos. Portanto, todo o processo desse trabalho terapêutico está voltado para a compreensão psíquica e física do sujeito, integrando corpo e mente. Tem o objetivo de resgatar a liberdade, a graça e a beleza do ser. Bom, essa foi a minha parte. Desculpa aí os erros. Valeu! Boa noite, turma. Eu me chamo Isabel. Eu faço parte do grupo de bioenergética. E como já foi falado, a psicoterapia bioenergética é uma terapia corporal criada por Reich, que parte do princípio da interação da mente e do corpo. Na terapia de bioenergética, usa a teoria psicanalítica de transferência e contratransferência. A visão que se tem da teoria de bioenergética é que cada pessoa é o seu corpo, ou seja, nenhuma pessoa existe separada do corpo vivo em que tem existência. É como a gente ouve que o nosso corpo fala. Com o tempo, o nosso corpo vai emitindo sinais de que algo está errado. Com o tempo, o nosso corpo perde a vitalidade. E o que a terapia bioenergética faz? Ela tenta trazer essa vitalidade para dentro do ser humano, para que ele viva da melhor forma possível, utilizando práticas corporais em suas terapias, usando a fala também, né? Que como nós sabemos que dentro da psicanálise nós temos a fala como cura. Então, nós temos muitos profissionais que trabalham com essas práticas corporais, né? Trabalhando a área visual, a área oral, cervical, abdominal, torácico e pélvico. Oi, pessoal. Eu me chamo Josefa Joyce, eu sou uma das integrantes do grupo de bioenergética. Alguns integrantes já falaram um pouquinho sobre o conceito, né? Falaram um pouquinho também sobre a trajetória, como surgiu. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação da técnica de bioenergética, tá? Como ela funciona na prática, como ela se desenvolve mais ou menos. A técnica de bioenergética, ela se desenvolve na prática por meio de massagem, reiki, cristais, nós temos também a psicoterapia. Então, esses são alguns métodos utilizados na técnica e na prática de bioenergética. Em média, uma sessão, ela dura em média 1 hora, né, o equivalente, mais ou menos. Alguns detalhes da técnica de bioenergética, né, na aplicação, primeiro nós temos o que é chamado de massagem bioenergética, né, que consiste em manipular os músculos e outros tecidos através de massagem com deslizamentos, pressões e vibrações, proporcionando o bem-estar assim da pessoa, né, liberando as tensões, liberando muito o bloqueio emocional que consiste no corpo da pessoa com essa massagem bioenergética, né? Proporcionando um bem-estar físico e também o bem-estar mental, né, para essa pessoa através dessa massagem, né? Um dos benefícios dessa massagem bioenergética inclui a melhora do sistema muscular, circulatório, nervoso, a diminuição dos sintomas de ansiedade e depressão também, né, podem ocorrer, um efeito calmante e relaxante. São alguns, né, dos benefícios que trazem essa massagem bioenergética, né, que é uma das técnicas e práticas, tá? E o foco dessas massagens são os canais de energia, né, que são os meridianos, onde estão localizados os principais órgãos do corpo. Então essa massagem ela é focada nos principais órgãos do corpo, né, nesses canais de energia, né, que é como é chamado, que é onde fica a tensão e os bloqueios, tá? Aqui também, né, um textinho base que eu desenvolvi para mim, que a técnica ela pode ser acompanhada de óleos essenciais utilizados em aromaterapia. Então é uma técnica, é uma aplicação de técnica que pode ser desenvolvida com diversos tipos, né, de
de objetos, né, de cristais, como eu já disse, aromaterapia, massagem, né, utilizando o corpo. Então, são utilizados diversos sentidos e diversos tipos desses sentidos para ajudar, né, ao bem-estar físico e emocional desse indivíduo, tá? Uma outra aplicação da bioenergética, nós temos os exercícios bioenergéticos, né, que incluem 8 segmentos, que são segmentos corporais, pernas, pés, pelvis, diafragma, peito, pescoço, boca e olhos, né? E agora eu vou falar alguns exemplos dentro desses exercícios bioenergéticos. Primeiramente, nós temos o exercício básico de vibração, né? Que é ficar parado com os pés afastados em uma distância de 25 centímetros, onde a pessoa inclina o corpo para frente até suas mãos alcançarem o chão, os joelhos podem estar flexionados, né, para o exercício ser feito com mais comodidade, né? Relaxa o pescoço, respire de forma profunda e lentamente e permaneça na posição por 1 minuto. Esses aqui são algumas dessas massagens, são os canais de energia, né, que são os meridianos, onde estão localizados os principais órgãos do corpo. Então essa massagem ela é focada nos principais órgãos do corpo, né, nesses canais de energia, né, que é como é chamado, que é onde fica a tensão e os bloqueios, tá? Aqui também, né, um textinho base que eu desenvolvi para mim, que a técnica ela pode ser acompanhada de óleos essenciais utilizados em aromaterapia. Então é uma técnica, é uma aplicação de técnica que pode ser desenvolvida com diversos tipos, né, de objetos, né, de cristais, como eu já disse, aromaterapia, massagem, né, utilizando o corpo. Então são utilizados diversos sentidos e diversos tipos desses sentidos para ajudar, né, ao bem-estar físico e emocional desse indivíduo, tá? Uma outra aplicação da bioenergética, nós temos os exercícios bioenergéticos, né, que incluem 8 segmentos, que são segmentos corporais, pernas, pés, pelvis, diafragma, peito, pescoço, boca e olhos, né? E agora eu vou falar alguns exemplos dentro desses exercícios bioenergéticos. Primeiramente, nós temos o exercício básico de vibração, né? Que é ficar parado com os pés afastados em uma distância de 25 centímetros, onde a pessoa inclina o corpo para frente até suas mãos alcançarem o chão, os joelhos podem estar flexionados, né, para o exercício ser feito com mais comodidade, né? Relaxa o pescoço, respire de forma profunda e lentamente e permaneça na posição por 1 minuto. Esses aqui são algumas ser utilizadas nessa terapia. Ela proporciona, né, ela tem o objetivo de proporcionar aos seus praticantes tranquilidade, equilíbrio emocional e também relaxamento. É uma terapia que visa, né, realmente dissipar todas as tensões do corpo, gerar o bem-estar para esse indivíduo, gerar tranquilidade, equilíbrio emocional, né? É uma terapia que mexe muito com energia, com tensões, né, que a gente tem no corpo, né? Então a gente aliviando um pouco o corpo, a gente também alivia a mente, né? Então esse foi um pouquinho das aplicações, né, que existem dentro da bioenergética, né? Um pouquinho da prática. É claro que a bioenergética tem diversas outras, né, como eu já disse, mas isso aqui é só um pouquinho, né, do que eu queria mostrar. Nós temos também, eu li um pouco que existe a aplicação da bioenergética dentro do SUS, né? Então é uma aplicação que já vem aí há um tempo sendo utilizada dentro do SUS. Então essas técnicas de massagem corporal, elas são utilizadas no SUS tem algum tempo, né? Então existe também essa prática no SUS, tá? Então essa foi um pouquinho, né, do que eu vim falar sobre a aplicação da bioenergética, tá bom? Ok, obrigada, pessoal. Tchau. Esses aqui são alguns exercícios, né, que são proporcionados bioenergéticos, que são focados em alguns segmentos, tá? Aí nós temos também o exercício de alongamento, que é um exercício que inclui o movimento de espreguiçar-se, né, você se posiciona de forma ereta, estão com os pés paralelos, coloca os pés
os braços para cima, entrelaçando os dedos, e espreguice-se por alguns segundos, né? Então você vai sentindo o abdômen, né? E você vai inspirando profundamente, expirando, porque a técnica de bioenergética, ela funciona muito com o corpo e também com a respiração, né, em conjunto, tá? E nós temos também o exercício de sacudir e socos, né? Neste exercício deve-se sacudir todo o corpo, sem sincronia ou coordenação, né? Você começa sacudindo as mãos, os braços, os ombros, e depois todo o corpo relaxando os músculos. Então esse é um exercício que não tem muito, vamos ver, um alinhamento, né? Ele é basicamente para você realmente dissipar toda a tensão que você tem no corpo. Então você vai sacudir, você vai dar socos para dissipar toda a tensão nesses canais que você tem no corpo, né? Nos canais de energia que você tem no corpo, né? Aí você começa sacudindo as mãos, braços, ombros, depois todo o corpo relaxando até os músculos dos pés e liberando as tensões, tá? E é basicamente isso, né? A terapia bioenergética, né? Todos esses exercícios e as massagens e todos os tipos de objetos e de podem ser utilizadas nessa terapia, ela proporciona, né, ela tem o objetivo de proporcionar aos seus praticantes tranquilidade, equilíbrio emocional e também relaxamento. É uma terapia que visa, né, realmente dissipar todas as tensões do corpo, gerar o bem-estar para esse indivíduo, gerar tranquilidade, equilíbrio emocional, né? É uma terapia que mexe muito com energia, com tensões, né, que a gente tem no corpo, né? Então a gente aliviando um pouco o corpo, a gente também alivia a mente, né? Então esse foi um pouquinho das aplicações, né, que existem dentro da bioenergética, né? Um pouquinho da prática. É claro que a bioenergética tem diversas outras, né, como eu já disse, mas isso aqui é só um pouquinho, né, do que eu queria mostrar. Nós temos também, eu li um pouco que existe a aplicação da bioenergética dentro do SUS, né? Então é uma aplicação que já vem aí há um tempo sendo utilizada dentro do SUS. Então essas técnicas de massagem corporal, elas são utilizadas no SUS tem algum tempo, né? Então existe também essa prática no SUS. Tá? Então essa foi um pouquinho, né, do que eu vim falar sobre a aplicação da bioenergética, tá bom? Ok, obrigada, pessoal. Tchau. Oi, gente, boa noite. Agora eu já falava um pouquinho sobre os exercícios da bioenergética. Esses exercícios têm como função a liberação das couraças. Essas couraças a gente desenvolve ao longo dos anos e a gente teve assim o primeiro comecinho dessas couraças emocionais na boca e na garganta, que são os exercícios que a gente vai fazer hoje, na nossa primeira infância, que era quando nossos pais restringiam a gente determinadas atitudes envolvendo o choro, a fala, até mesmo o riso. Os primeiros exercícios, os 4 exercícios na verdade, são bem simples de se fazer, mas eu afirmo aqui que não tem intuito nenhum de soltar nenhum tipo de emoção em qualquer um de nós. Ele é apenas um meio da gente compreender de como é feito o exercício da bioenergética. O primeiro exercício, ele trata da couraça da boca e da garganta. Como que faz ele? É bem simples. Você vai relaxar toda a sua face, também o couro cabeludo. Relaxa. Tenta manter uma postura um pouco ereta, não precisa ficar muito relaxado ao ponto de você curvar assim em cima do seu diafragma. Tenta manter uma postura ok. E depois de você relaxar tudo isso, você vai fazer caretas. Esses exercícios, você vai soltando essas couraças até livrar o dela completamente. Os exercícios têm que ser o prazo de 1 a 2 minutos, todos eles, tirando um dos últimos exercícios, que é 1 minuto cada. O segundo exercício, ele é bem simples e eu já praticava ele antes mesmo de conhecer a bioenergética, que é quando você sentir um desconforto na nossa garganta, você rir, você gargalhar, mas gargalhar ao ponto de você tremer as suas cordas vocais. Isso, quando você faz o exercício de tremer as cordas vocais, ele vai soltando aos poucos essa couraça. Eu já faço isso há algum tempo
bastante tempo, e de fato dá uma certa leveza na garganta. O terceiro exercício, ele é um pouquinho mais complicado de se fazer, porque ele tem tempo para estar realizando cada tipo de movimento. Você vai enxugar o máximo possível da sua saliva, mas se você babar não tem problema. Vai colocar a língua toda para fora e vai fazer os seguintes movimentos. Cada movimentinho desse que você faz tem que ficar 1 minuto. Esse movimento ele vai esticar aqui, ó, quando você coloca a língua pra fora. Você sente que ele puxa um pouquinho aqui do seu pescoço, liberando a couraça também da garganta e da boca. E é importante você não fazer esse tipo de movimento. Tentar retrair a sua língua para o movimento anterior. Isso faz que, além de você se livrar da couraça que te aperta a garganta ou a boca, ele apenas afrouxe. Imagina um cinto apertado assim que você termina de almoçar, que ele fica um pouquinho, sabe, desconfortável, você só vai e muda uma casinha para você se sentir um pouco mais relaxado. É basicamente isso que você faz quando você realiza o exercício e volta. Você só tá afrouxando, você não tá se aliviando dela, né, se livrando. O quarto e último exercício é de respiração. E, ao meu ver, eu achei até um pouco melhor do que a respiração pelo nariz e a boca. Você vai relaxar todo o corpo, principalmente a face também. Sempre lembrando de manter uma postura um pouco melhor do que a totalmente relaxada e curvada as costas. Vai abrir um pouco a boca e vai expirar e inspirar pela boca. É muito importante que quando você estiver realizando os exercícios, você não tenha nenhum pensamento ou tente liberar alguma emoção sozinho. Os exercícios têm um prazo de 1 a 2 minutos, como eu informei, principalmente o da língua, que é um pouco mais demorado, que é 1 minuto cada movimento que você faz. Ressaltando que nenhum dos movimentos que a gente vai fazer hoje, nenhum dos exercícios, ele é para liberar algum tipo de emoção em você. Você sentir algum desconforto ou algum momento você não tá bem, você praticar, talvez pode ser que você vá soltar algumas coisas que não seria bom você praticar sozinho. Então fique atento. Os exercícios, pelo menos da respiração, eu achei bem legal pra gente praticar quando a gente estiver um pouco mais ansioso, um pouco mais nervoso, em determinados momentos de apresentação, talvez. Porque eu acho que, de fato, ele me relaxa mais do que eu respirando pelo nariz. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. E um bom final de semana e uma boa noite pra todos. Tchau!